Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, graças te damos, porque tu és Deus provedor. Que no dia de hoje nós possamos viver o extraordinário. Que no dia de hoje possamos viver a abundância, a paz, a prosperidade, a proteção do nosso Deus na nossa vida e na nossa família. Meu Deus, traga boas oportunidades a nós, aos nossos filhos. Que o Senhor possa conduzir a nós e a todos da nossa casa debaixo da tua graça e do teu favor. Livra-nos do mal, guarda a nossa entrada e a nossa saída, e que o dia de hoje seja uma bênção, que o dia de hoje seja marcado pela provisão sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Feliz sexta-feira, que Deus derrame da sua graça sobre todos nós. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética, mas no final dessa oração, eu quero fazer uma oração não só especial em favor das finanças, por provisão de Deus, mas eu também quero orar por um outro tipo de provisão, para que Deus envie para a sua vida um plano, uma estratégia para você conseguir sair de determinadas situações que você não está conseguindo sair hoje. Eu creio que Deus dá um livramento. O seu livramento também é uma provisão dele para a nossa vida. E no final hoje dessa oração, nós vamos fazer essa oração dupla, por provisão, tanto financeira, mas também uma provisão de saída de problema, em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está entrando agora, já deixa a tua curtida, em nome de Jesus aqui nesse vídeo, nessa live, e se você puder, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, manda para os grupos, manda para amigos, para familiares, porque é no partilhar o pão que existe a multiplicação. Então compartilhe, abençoe outras pessoas. Se você ajudar pessoas no momento que elas estão passando, não pense você que você não vai receber uma retribuição disso. Com certeza, quando plantamos, nós colhemos. Então abençoe a vida de alguém compartilhando essa oração, essa pessoa vai ficar muito agradecida. Deus me deu uma palavra hoje, e a palavra é: vá para o seu abrigo. Toda pessoa tem que descobrir o seu abrigo, o seu quarto de guerra, o lugar que Deus quer que você esteja para se proteger. É o bunker daquele que tem fé. O bunker daquele que tem fé se chama o abrigo da oração, o quarto da oração, o lugar de intimidade com Deus. Esses dias eu vi um vídeo de um amigo meu até, ele levando os netos para conhecer o quarto de guerra dele. Aí ele abriu ali um pequeno escritóriozinho, naquele escritório ele tem o nome de todos da sua família, seus filhos, suas noras, seus netos, suas netas e também todos os alvos de oração. Eu achei maravilhoso. É um dos maiores tesouros que um pai e um avô pode deixar. Por quê? Porque ensinar o caminho da oração para os nossos filhos
vai ajudá-los não só no momento presente, mas em toda a vida deles. Eu creio que o trabalho de um pai não é só alimentar, não é só educar, mas é ensinar o caminho da justiça para os seus filhos. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Isaías capítulo 26, verso 20, diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. O que o profeta estava falando aqui? O profeta estava falando sobre você se resguardar em oração, em intimidade com Deus. Tem muitas coisas cruzando aqui nesse mundo. Tem muita coisa aqui nesse mundo que trafega, que você não tem a ideia da maldade, da letalidade que existe. E se nós não estivermos no abrigo do Altíssimo, se nós não estivermos nesse lugar de segurança, nesse lugar de oração, como que nós vamos livrar a nossa pele e as pessoas da nossa casa? Martinho Lutero costumava dizer: tenho tanto que fazer que hoje tenho que orar por 3 horas. Sabe por que ele dizia isso? Porque grande parte dos problemas da nossa vida se resolve em oração. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não tem que transpirar, não tem que tentar resolver os problemas, não tem que, sentar para conversar com gente que você não quer conversar. Mas o que eu estou dizendo é que a sua vida vai se tornar melhor se você aprender a orar sobre tudo. Nós temos que aprender a envolver a nossa casa em oração. Nós temos que aprender a envolver a nossa família em oração. Nós temos que nos colocar diante de Deus para verdadeiramente vencer. Não vencemos só quando saímos de casa para trabalhar. Vencemos quando apresentamos a nossa casa em oração. Vencemos quando tiramos um tempo de consagração, um tempo de oração. E é nesse tempo de oração e de consagração que verdadeiramente vencemos. Sabe o que eu acredito? Que nós vencemos as nossas maiores guerras, não só no campo de batalha, mas em oração. Eu creio que eu posso vencer primeiro em oração para depois me apresentar para o meu problema. Então, eu tenho feito isso na minha vida. Eu tenho começado o meu dia na presença de Deus, colocando a minha vida diante de Deus, para depois enfrentar as batalhas, depois enfrentar e lidar com o que tiver que lidar no dia. Já venço as minhas batalhas do dia, começando aqueles primeiros momentos em oração. Muitos cristãos, em tempo de crise, se afastam da oração. Seu estado de ansiedade, nervosismo, os faz desesperar e não buscam a paz e a alegria que nasce da comunhão com Deus. É brutal a luta que nós temos diariamente aqui nessa terra. E se nós não aprendermos o caminho da oração para renovar as nossas forças, para recuperar o nosso ânimo e para buscar a força, o fortalecimento de Deus, antes que o dia termine, você está totalmente prostrado. Por isso que temos que buscar forças em Deus. Precisamos buscar o ânimo em Deus, precisamos buscar o poder de Deus para podermos vencer as nossas batalhas. Nestes tempos, temos que perceber a indignação de Deus, justa e irrepreensível, contra aqueles que em seu materialismo se esquecem de Deus. As pessoas andam correndo em busca de coisas e, é um tanto desafiador essa vida. Todos temos compromissos, temos boletos a pagar. Eu estou sempre em um projeto e outro. Deus sabe que nesse tempo que eu passei na televisão, eu tive que me esforçar como nunca antes na vida. Eu tive que me esforçar por quê? Porque eu sabia que no final do mês vinha o boleto. Eu sabia que no final do mês eu tinha que pagar. E se eu tivesse que, inclusive, vender alguma coisa minha para pagar a televisão, eu tinha que fazer, porque eu fiz um compromisso. Eu nunca fiquei devendo nada para ninguém. E agora, com aquele compromisso nas minhas costas, era como cada dia eu precisava, matar um leão por dia para poder chegar no final do mês
e poder pagar o compromisso que eu fiz. E sabe, eu vi ao longo dessa minha trajetória na televisão muitas pessoas que deram mau testemunho e eu assumi um compromisso na sala dos diretores e o compromisso que eu assumi foi: eu não vou atrasar um dia. Para a glória de Deus, eu estou conseguindo cumprir essa promessa. Mas não vou dizer que foi fácil. Foi muito desafiador. Foi muito desafiador. Não só na questão financeira, mas também na questão emocional, sabe? Porque quando você trabalha muitos dias, aí as pessoas dizem: não tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar sim. Ainda mais quando você tem responsabilidade com o seu nome e principalmente, no meu caso, eu não tenho responsabilidade só com o meu nome, eu tenho responsabilidade com o nome de Jesus. Assumir um compromisso diante de pessoas que não conhecem a Deus, então eu preciso cumprir. E diante disso, a oração sempre foi um porto seguro, foi um abrigo para mim. Porque quando eu não sabia o que fazer, eu ia para a oração. E ali Deus me fortalecia, ali Deus me capacitava, ali Deus renovava as minhas forças. Meu pessoal que trabalha comigo sabe que muitas vezes eu servi de arrasto, mas servi por causa do compromisso. E eu entendo uma coisa: todas as vezes que me levantei, foi por causa da oração na minha vida. A oração te levanta. Eu sei que você também tem seus desafios. Você que é um empreendedor, ou até você que não é um empreendedor, mas tem seus desafios, a oração sempre vai te levantar. A oração sempre vai dar a força, a energia que você precisa para enfrentar os leões aqui da vida. Deus segue nos chamando à reconciliação em meio à crise. Por outro lado, vemos a indignação do homem que com amargura e violência ataca seus semelhantes, sem reconhecer a verdadeira causa do seu problema. Nós vemos que no meio que vivemos, tem muita gente querendo derrubar umas às outras. As pessoas más, sabe, elas querem ver você caído. Tem gente que torce pela tua derrota, tem gente que não deseja o bem para você e se puder complicar a tua vida, ou lançar uma mentira contra você, ou de alguma maneira te caluniar, te difamar, ela faz. Por quê? Porque isso mostra o que está nesse mundo, porque esse é o espírito que age em grande parte das pessoas, sabe? É um querendo sabotar o outro, é um querendo derrubar o outro, é as pessoas de olho no que você tem, é as pessoas querendo tirar aquilo que você tem, é algo, sabe, urgindo contra você a todo momento para tentar fazer com que você se atrapalhe e não consiga cumprir nem com aquilo que você falou que iria cumprir. Mas existe um abrigo para você que tem enfrentado uma concorrência desleal, existe um abrigo para você que tem enfrentado críticas, existe um abrigo para você que tem tido problema com muitas pessoas, e esse abrigo se chama a oração. É por isso que nesses tempos de grande investida, de discórdia, Deus nos chama a orar a um nível maior de intensidade. Nós somos sacerdotes de Deus aqui neste mundo e a oração é a chave inicial para a mudança. Em Tiago capítulo 5, verso 16, diz: a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. O Senhor fará maravilhas enquanto você ora. Você tem a autoridade de Deus para abrir e para fechar os céus. O Senhor lhe dará descanso em seu conflito e o usará em favor da terra como um intercessor. Por isso, a oração, esse lugar de abrigo, vai levá-lo a um maior nível de intensidade. Apenas se esconda um pouco. Apenas pare com o ativismo, com a intensidade máxima de trabalho. Continue com isso, ou melhor, tire um pouco disso e vá orar. Vá orar,
porque é no abrigo, é no joelho no chão que você vai ter vitória sobre os teus adversários. É assim que você vai ter vitória contra aquilo que se opõe espiritualmente a você. Você que tem um dia cheio pela frente, dobre seus joelhos e se coloque diante de Deus e peça força do Altíssimo, peça vitória do Altíssimo antes de enfrentar a guerra, antes de lutar contra os leões, antes de vencer as ansiedades, e Deus te guardará. Eu creio que nós temos como fazer uma agenda espiritual, antes de cumprirmos a nossa agenda natural. E você prepara a sua agenda espiritual em oração, de joelhos. Então, antes de enfrentar o dia, dobre seus joelhos, peça sabedoria para Deus, peça o poder de Deus, peça a presença do Espírito Santo na sua vida e saia para vencer, saia para conquistar, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa foi uma boa palavra, uma palavra onde todos nós precisamos aprender a seguir, que é ir para o abrigo. Vá para o abrigo, e o abrigo é a oração. Amém? Profetiza os céus abertos sobre todo aquele que ora. Você verá os céus abertos sobre a tua vida e o cumprimento das promessas divinas vindo sobre ti, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, compartilhe essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, porque o Senhor responde orações. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91. Hoje, Deus me permitindo, estarei em Farroupilha. Logo, logo já pego o meu voo para Porto Alegre. De Porto Alegre eu vou para Farroupilha e eu e a minha equipe estaremos servindo. Vai ser algo incrível, vai ser sobrenatural. Estarei hoje em Farroupilha, amanhã estarei em Caxias do Sul e domingo pela manhã estarei em Novo Hamburgo. Vai ser uma grande bênção, é a nossa semeadura no Rio Grande do Sul. Amém? E quero apresentar para você, esse aqui é o novo devocional, agora Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças. Quem adquirir o Café com Jesus Kids, a gente vai mandar esse kit aqui de canetinha para poder pintar e não apenas se divertir. Vai aprender com as histórias da palavra de Deus, a seguir Jesus, a caminhar com Deus. E os pais, os avós, têm que aprender a investir nas crianças, assim como nós estamos investindo. Também tornamos acessível esse livro para que crianças possam ser abençoadas em todos os lugares. Amém? Se você quiser adquirir, vá até o meu site www.vinicius7.com.br e adquira o Café com Jesus Kids. E se você ainda não tem nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Eles são devocionais atemporais, ou seja, você pode começar eles a qualquer tempo. E você não precisa ler apenas um devocional, você pode ler 2, 3 por dia. São direções que vão abençoar a tua vida. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site, inclusive pode levar esses 2 devocionais mais o kit, e abençoar toda a tua família e você também ser abençoado. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, escreve aí nos comentários a palavra providência. E olha só, estamos chegando no final de semana e eu quero convidar vocês a não quebrar esse propósito. Principalmente você que me pediu oração aí por finanças, tá? Porque eu fiz esse propósito de 7 dias orando em favor da provisão do tanto de gente que me pediu oração pelas finanças, tá? Então fica firme aí no propósito, continue a orar, continue a clamar, porque Deus responde. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Diga assim comigo: o meu abrigo é o Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti no dia de hoje, nos colocamos nesse abrigo divino, crendo que o Senhor está nos protegendo a nós e a todos da nossa casa. Livra-nos, Pai, da maldade, livra-nos de toda a concorrência desleal, livra-nos da mentira, de pessoas, Pai, que usam a língua para nos atacar ou para tentar nos destruir. Que o Senhor nos livre, Pai. Oramos para que o Senhor também traga prosperidade para a nossa casa, prosperidade para o nosso caminho. Oramos por todo tipo de provisão do céu. Oramos por provisão sobrenatural na nossa vida, na nossa família. Oramos para que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, para que nada venha nos desanimar, nada venha nos impedir de continuar firme em nosso propósito. Pai, que a provisão chegue na nossa casa, que a provisão chegue no nosso caminho, que a provisão chegue na empresa. Oramos também por todo tipo de palavra lançada, palavra de destruição, palavra de retrocesso, palavra de pausa. Declaramos que a mão do Senhor está sobre nós e no Senhor faremos proezas. Em nome de Jesus eu oro, Pai, em especial por aquelas pessoas que estão com situações difíceis, que têm problemas grandes a resolverem. Senhor, dá uma estratégia para essa pessoa, dá sabedoria para ela, dá ideias para ela, dá inovação para ela, para que ela consiga sair dessa dificuldade. Desde já eu oro pelo livramento do Senhor, que o livramento do Senhor aconteça na vida dessa pessoa. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Eu digo a toda enfermidade, eu digo a toda dor, eu digo a todo o mal que tem lutado contra a saúde dessa pessoa, saúde física e saúde emocional. Em nome de Jesus Cristo, sai do caminho dessa pessoa, sai da vida dela. Jesus, Tu és a cura. Nós cremos, Jesus, Tu és a cura, Tu cura, Jesus, Tu liberta. Colocamos nossa fé em Ti, Jesus. Colocamos a nossa fé na Tua palavra. É Tu quem perdoa pecados e quem sara doenças, como está escrito. E assim nós cremos, Jesus. Por isso, peço a Tua cobertura sobre a vida dessa pessoa e o Teu livramento, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. E quem não compartilhou essa oração, compartilhe agora. 9 da manhã tem uma palavra linda que vai ser compartilhada aqui e depois às 18 horas estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Até mais, que Deus os guarde.